Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos estudar 2 episódios do capítulo 12 do Evangelho de João. A unção de Jesus por Maria, irmã de Marta e Lázaro, e a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. No vídeo anterior nós estudamos sobre a chamada morte e ressurreição de Lázaro. Na verdade, um ritual muito comum entre os gregos naquele tempo. Vamos ver que neste mesmo capítulo, a partir do versículo 20, que estudaremos no próximo vídeo, Jesus recebe a visita de alguns gregos e fica claro que eles tratam deste assunto. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Maria servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arrátel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Judas, o que havia de traí-lo. Na verdade, a palavra não é trair, mas entregar. O melonauton para dídone, o que estava pronto para o entregar, ou o que pretendia entregá-lo. João é o único a dizer que Judas era ladrão. Os outros evangelistas não se referem assim a Judas. Não podemos esquecer da forte animosidade que havia entre os judeus e os primeiros cristãos na época em que este evangelho foi escrito. O nome Judas é a helenização, a forma grega do nome Judá, de onde derivam os judeus. Judá é uma das 12 tribos de Israel. Jacó, também chamado Israel, teve 12 filhos. Cada filho deu origem a uma tribo, e a tribo remanescente, que deu continuidade aos israelitas, foi a tribo de Judá. Além disso, Judas era o único dos 12 discípulos mais próximos de Jesus que era judeu. Os outros 11 eram galileus, assim como Jesus. O nardo é uma substância perfumada que contém propriedades medicinais. Pastorino diz que o nardo utilizado em Jesus tinha propriedades anestésicas e analgésicas. Em poucos dias Jesus seria crucificado e antes de ser crucificado seria açoitado. O nardo ajudaria a insensibilizar parcialmente o seu corpo à dor. Uma curiosidade: o nardo era puro. A palavra traduzida como puro é pístiques, derivado de pistis, que é normalmente traduzido como fé ou como crença. Aqui fica demonstrado mais uma vez que pistis é muito mais do que apenas crença. Aqui dá a ideia de pureza, ou seja, sem mistura, fiel ao original. Pistis é fidelidade ao original. Ter fé em Deus é ser fiel à nossa origem, que é Deus. Neste mesmo versículo 3, quando fala que Maria ungiu os pés de Jesus, a palavra traduzida como ungir é eleipsen, que se refere a ungir medicinalmente, ou a unção que se fazia nos corpos dos mortos antes de sepultá-los. E é isso que Jesus diz, que ela havia guardado o nardo para o dia da sua sepultura. Fica evidente que Jesus sabia que ia morrer. E não só sabia, como se preparava para isso. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Os pobres a que Judas e Jesus se referem são os mendigos, os pedintes. A palavra grega é ptokois, a mesma palavra que é citada na primeira bem-aventurança, lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mendigos de espírito, ou seja, aqueles que pedem, aqueles que imploram, aqueles que mendigam as coisas do espírito. Pobre no sentido de ter poucos recursos é penes. Sempre haverá espíritos em situação de mendicância. A criação é permanente
e infinita. Deus nunca para de criar. Sempre haverá espíritos jovens, em fase de aprendizado, experimentando dificuldades e precisando de ajuda. É uma das etapas do longo processo de evolução espiritual. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele, e que isto lhe fizeram. O evangelista que escreveu este evangelho na cidade de Éfeso se dirigia aos gregos e tentava demonstrar aos gregos que Jesus era o cumprimento das Escrituras. No evangelho de Mateus isso é muito mais enfatizado. Como Mateus escreveu para os próprios judeus, ele não poupa citações das Escrituras na tentativa de demonstrar que Jesus era o Messias prometido. Aqui diz que mais tarde os discípulos lembraram que isto estava escrito a respeito de Jesus e que isto lhe fizeram. A referência sobre o que está escrito é Isaías, capítulo 62, versículo 11, e Zacarias, capítulo 9, versículo 9. O que nós percebemos é que Jesus comandou todo o processo. É claro que Jesus não poderia obrigar os homens a aderirem a ele, como em relação à maioria dos fariseus, que embora fossem bastante esclarecidos, haviam se perdido em meio às suas leis, às suas tradições, e esquecido a razão pela qual as leis e as tradições existiam. Mas Jesus conduziu os fatos de modo que a sua missão ficasse fortemente gravada no espírito de quem se envolveu de alguma forma com ele. Seria um exagero pensarmos que Jesus abalou o mundo naquele momento. Isso não aconteceu. Tanto é que não há registros consistentes sobre a vida de Jesus além dos evangelhos. O Jesus histórico foi um momento breve e que não foi notado por muitas pessoas. Mas quem contatou com Jesus, seja de modo favorável a ele ou não, ficou marcado. E isso foi suficiente para imortalizar a sua missão. Poucas palavras de Jesus chegaram até nós. Mais do que com palavras, Jesus nos ensinou através de simbolismos. A entrada de Jesus em Jerusalém, assentado sobre um jumentinho, também guarda um simbolismo importante. Jerusalém quer dizer visão da paz. E para chegar a Jerusalém é preciso subir, pois é uma cidade alta. Para subir a Jerusalém, para subir para a visão da paz, para elevar-se e ver a paz, é preciso que o Cristo, representado por Jesus, esteja assentado sobre o animal. O nosso Cristo interno, que é a partícula de Deus em nós, deve estar acima do animal, deve ter pleno domínio sobre o animal. A maior parte da população do planeta ainda vive como animais. São animais domesticados e mais ou menos civilizados. Vivem em casas, constroem coisas, mas poucos se diferenciam dos animais. Comem, bebem, dormem, se reproduzem e vivem um estado contemplativo em frente à televisão. Jesus nos deixou como ensinamento há 2000 anos que nossa parte espiritual, divina, imortal, deve dominar a nossa parte animal, a herança do nosso estágio evolutivo anterior. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Por isso a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais? Eis que toda a gente vai após ele. Essas pessoas que saíram ao encontro de Jesus estavam entusiasmadas, porque haviam entendido, como entendem ainda hoje, que Jesus ressuscitou um homem. Lembramos que semeiam, que é traduzido como sinal ou milagre,
também quer dizer símbolo, e é disso que se tratava, de um símbolo. Todo o ensino mais profundo de Jesus era dado em forma de simbolismos, mas o povo não estava interessado em ensinamentos. A grande massa até hoje não está interessada em ensinamentos. Aprender geralmente dá trabalho, principalmente se for para se colocar em prática. É mais fácil esperar por um milagreiro que resolva todos os nossos problemas. Saudavam Jesus como Rei de Israel que vem em nome do Senhor. Jesus não é Rei de Israel. Jesus não é Rei de um povo. O Senhor, a quem eles se referiam, é o seu Deus, Javé, o Deus de um povo, um Deus que tinha preferência por um povo, que iria derrotar os inimigos deste povo. Esses mesmos que saudaram Jesus entusiasticamente, logo depois iriam exigir a sua morte. Isso acontece todos os dias. Todos os dias saúdam Jesus como Deus, mas como o seu Deus, que vai resolver todos os seus problemas. E se nós não pensarmos exatamente como eles, esse mesmo Jesus, segundo eles, nos manda para o quinto dos infernos. Essa intolerância é a mesma que matou Jesus. Sejamos mais tolerantes. Muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assisti-lo. Obrigado